Enquanto você caminha por um shopping e gasta dinheiro, o dono do lugar está recebendo uma parte de tudo isso. E o número é muito maior do que você imagina. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque esse vídeo vai te mostrar um lado do mercado imobiliário que quase ninguém fala. Bora lá, porque não é só o aluguel das lojas. Tem estacionamento, tem fundo de promoção, tem taxa de condomínio, tem uma estrutura financeira inteira funcionando por trás daquele corredor iluminado com cheiro de comida de praça de alimentação. Hoje eu vou destrinchar tudo isso para você entender de onde vem o dinheiro e quanto de fato fica no bolso de quem é dono de um shopping no Brasil. O que é ser dono de um shopping? Antes de falar em número, preciso te explicar uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Ser dono de um shopping no Brasil raramente significa que uma única pessoa física possui o prédio inteiro e fica com todo o lucro. A estrutura é muito mais sofisticada do que isso. Na maioria dos casos, os grandes shoppings brasileiros são administrados por empresas chamadas de administradoras de shopping centers, e boa parte deles é listada na Bolsa de Valores como fundos imobiliários ou como sociedades anônimas. Isso significa que o dono pode ser, na prática, uma empresa com centenas ou até milhares de sócios, desde grandes investidores institucionais até pessoas físicas que compraram cotas. As maiores empresas do setor no Brasil são nomes como Multiplan, Iguatemi, BR Malls, Allos e JHSF. São companhias abertas, com ações negociadas na B3. Cada uma dessas empresas possui um portfólio com vários shoppings espalhados pelo país. A Multiplan, por exemplo, tem empreendimentos como o Barra Shopping no Rio, o Parque Shopping em Brasília e o Morumbi Shopping em São Paulo. A Iguatemi administra shoppings premium, como o Iguatemi São Paulo e o JK Iguatemi. Mas também existem shoppings regionais e menores que são, de fato, propriedade de um único empresário ou de uma família. Nesses casos, a estrutura de receita é semelhante, mas a escala é diferente. Vamos falar dos dois cenários ao longo do vídeo. As fontes de receita. Agora sim, vamos ao que interessa. De onde vem o dinheiro de um shopping? Porque esse é o ponto central para entender quanto o dono recebe. Aluguel das lojas. Essa é a principal fonte de receita. Os lojistas pagam um valor fixo mensal, chamado de aluguel mínimo. E, além disso, também pagam um percentual sobre o faturamento da loja. Funciona assim: se a loja vendeu bem no mês, ela paga o maior entre o aluguel mínimo e o percentual sobre as vendas. Isso garante ao shopping uma receita estável, mas também uma participação no sucesso dos lojistas. O percentual cobrado varia bastante dependendo do segmento. Lojas de moda, por exemplo, costumam pagar entre 6% e 10% do faturamento. A alimentação pode chegar a 8% a 12%. Serviços, em geral, ficam em faixas menores. Nos shoppings premium, onde o fluxo de consumidores é alto e o perfil de renda é elevado, esses percentuais tendem a ser mais favoráveis para o empreendimento. O preço do metro quadrado para aluguel em shoppings varia muito. Em shoppings de médio porte em cidades do interior, você pode encontrar valores na faixa de 80 a 150 por metro quadrado. Nos grandes shoppings de São Paulo ou Rio de Janeiro, esse valor pode ultrapassar facilmente de 300 alés, sim, 400 dólares ou até 500 dólares por metro quadrado em lojas com posicionamento estratégico, como as vitrines de corredor principal. Taxa de condomínio. Além do aluguel, cada loja paga uma taxa de condomínio mensal. Essa taxa cobre os custos operacionais do shopping: energia elétrica das áreas comuns, limpeza, segurança, manutenção de elevadores, escadas rolantes, climatização e toda a infraestrutura que mantém o ambiente funcionando. O shopping não ganha dinheiro diretamente com o condomínio. Ele é basicamente um repasse de custo, mas a eficiência na gestão desses recursos pode gerar margem. Fundo de promoção e propaganda. Esse é um item que muita gente não conhece. Todo lojista contribui mensalmente com um percentual do aluguel para um fundo chamado FPP. Esse dinheiro é usado para financiar as campanhas de marketing do shopping. Anúncios de TV, redes sociais, eventos, decorações sazonais como o Natal, Páscoa, Dia das Mães. O shopping administra esse fundo, e parte da verba também é usada para atrair eventos e ativações que aumentam o fluxo de visitantes, o que no fim beneficia todo o ecossistema. Receita de estacionamento. O estacionamento é uma fonte de receita considerável, especialmente nos shoppings maiores. Dependendo da cidade e do empreendimento, o ticket médio por veículo pode variar entre 10 e 25 reais por visita. Em shoppings com alto fluxo, que recebem 20, 30 ou 40 mil veículos por dia nos fins de semana, estamos falando de uma receita diária muito significativa. Muitos shoppings terceirizam a operação do estacionamento para empresas especializadas,
mas recebem uma porcentagem da receita ou um valor fixo de concessão. Receitas de mídia e espaços comerciais. Aquelas telas digitais nos corredores, os totens publicitários, os quiosques temporários, os espaços para eventos, os estandes de lançamento de produtos, tudo isso gera receita. O shopping cobra pela exibição de anúncios nas suas mídias internas e pelo aluguel temporário de espaços. Essa linha de receita tem crescido bastante nos últimos anos, especialmente com a digitalização das mídias de corredor. Outras operações. Alguns shoppings operam diretamente lavanderias, academias, espaços de coworking e até hotéis conectados ao empreendimento. Cada uma dessas operações adiciona uma linha de receita ao negócio. Agora que você sabe de onde vem o dinheiro, precisa entender o que sai, porque o faturamento bruto de um shopping pode ser impressionante, mas os custos também são altos. Custos fixos principais: folha de pagamento da equipe de gestão, segurança, limpeza e operações. Manutenção predial, elevadores, escadas rolantes, sistemas de ar-condicionado, energia. Impostos sobre a receita de locação, depreciação da estrutura física, serviço de dívida, financiamento da construção ou expansão, marketing institucional. Um shopping de médio porte pode ter entre 200 e 500 funcionários próprios, além de terceirizados. A conta de energia elétrica de um shopping grande pode chegar a valores entre 500 mil e 2 milhões de dólares por mês, dependendo do tamanho e da eficiência energética do empreendimento. Isso tudo precisa ser pago antes de qualquer lucro ser distribuído. Por isso, a análise do resultado final depende muito da eficiência operacional da administração. Quanto fatura um shopping no Brasil? Vamos agora falar em números reais. De acordo com dados da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, o setor de shoppings no Brasil movimenta dezenas de bilhões de reais por ano em vendas dos lojistas. Mas o que importa aqui é a receita de locação, que é o que vai para o caixa do empreendimento. Um shopping de pequeno porte, com cerca de 10 a 15 mil metros quadrados de área bruta locável, pode gerar uma receita de locação na faixa de 3 milhões de reais por mês. Um shopping regional de médio porte, com 30 a 50 mil metros quadrados, pode gerar entre 5 e 15 milhões de reais mensais. E os grandes shoppings, os chamados super regionais, com mais de 70 ou 80 mil metros quadrados, podem faturar entre 20 e 60 milhões de reais por mês, só com receita de locação. Para ter uma referência concreta, a Multiplan, uma das maiores administradoras do Brasil, reportou em seus resultados financeiros uma receita líquida na casa dos 2 bilhões de reais por ano, distribuída entre seus 21 empreendimentos. Isso dá uma média de quase 100 milhões de reais por shopping por ano em receita, algo em torno de 8 milhões de reais por mês por empreendimento, considerando o mix do portfólio deles, que inclui desde shoppings menores até os gigantes como Ibarra Shopping. A margem de lucro do setor. O setor de shoppings é historicamente um dos mais rentáveis do mercado imobiliário. A margem EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização das grandes administradoras, costuma ficar entre 60% e 75%. Isso é altíssimo se comparado com outros setores da economia. Por que essa margem é tão alta? Porque depois que o shopping está construído e operando bem, os custos incrementais de cada nova loja que entra são relativamente baixos. A estrutura já está posta. O shopping já tem segurança, limpeza, energia. Então, cada real adicional de receita de locação cai com uma margem muito boa no resultado final. Além disso, os contratos de locação de shopping são geralmente de longo prazo, entre 5 e 10 anos, com reajustes anuais pelo IGPM ou pelo IPCA. Isso garante uma previsibilidade de receita que poucos negócios têm. Do faturamento para o lucro líquido. A gente já viu que um shopping de grande porte pode faturar entre 20 e 60 milhões de reais por mês em receita de locação e que a margem do setor costuma ficar entre 60% e 75%. Vamos fazer essa conta com cuidado, porque é aqui que a maioria dos vídeos sobre esse assunto erra feio. Pegando um shopping super regional, que fature, por exemplo, 30 milhões de reais por mês em receita bruta de locação, com uma margem operacional de 65%, isso resulta em algo perto de 19,5 milhões de lucro operacional mensal, antes de impostos e do serviço da dívida. Depois de descontar imposto de renda, contribuição social e o pagamento de financiamentos, porque a maioria dos shoppings foi construída com capital de terceiros e ainda está pagando essas dívidas, o lucro líquido distribuído
distribuível pode cair para uma faixa entre 10 a 14 milhões de reais por mês, dependendo do nível de alavancagem do empreendimento. Só que aqui entra o detalhe mais importante de todo o vídeo. Esse lucro não vai inteiro para o bolso de uma pessoa. Ele é distribuído proporcionalmente entre todos os sócios, conforme a participação de cada um. Distribuição entre os sócios. Vamos pegar o caso das grandes empresas listadas na bolsa, porque é o cenário mais comum hoje em dia para os shoppings de grande porte no Brasil. Quando você compra ações da Multiplan, da Iguatemi ou da Allos, você está tecnicamente se tornando dono de uma fração de todos os shoppings daquele portfólio. O lucro gerado é distribuído na forma de dividendos, proporcionalmente à quantidade de ações que cada investidor possui. Então, se uma empresa tem, digamos, 500 milhões de ações em circulação e distribui 500 milhões de reais em dividendos num determinado ano, cada ação recebe 1 bielas de dividendo. Um investidor que tem 10 mil ações dessa empresa vai receber 10 mil naquele ano, só com a distribuição de lucros gerados pelos shoppings do portfólio. Isso significa que existem, literalmente, milhões de pessoas no Brasil que recebem uma fatia do lucro de shopping centers, seja diretamente comprando ações, seja através de fundos de pensão, fundos imobiliários ou planos de previdência privada que investem nessas empresas. Já no caso dos fundos imobiliários focados em shopping centers, que são negociados na bolsa com códigos terminados em 11, a lógica é parecida. O fundo é dono de uma fatia de um ou mais shoppings, recebe a receita de locação proporcional àquela fatia, desconta os custos e distribui o resultado mensalmente aos cotistas, geralmente isento de imposto de renda para a pessoa física, dentro das regras vigentes para esse tipo de investimento. E o empresário dono de um shopping regional? Beleza, mas e aquele cenário que muita gente imagina quando pensa em dono de shopping, um empresário ou uma família que construiu um shopping numa cidade do interior e é o proprietário principal? Nesse caso, o raciocínio muda de escala, mas a lógica é a mesma. Vamos pegar um shopping regional com cerca de 25 mil metros quadrados de área locável, localizado numa cidade de porte médio. Esse tipo de empreendimento pode ter uma receita de locação mensal na faixa de 3 a 6 milhões de teroles. Aplicando a mesma margem operacional de 60% a 70%, chegamos a um lucro operacional mensal entre 1,8 e 4,2 milhões de teroles. Agora, descontando impostos e, muito importante, o pagamento do financiamento da construção, que em shoppings regionais costuma representar uma fatia relevante do caixa nos primeiros 10 a 15 anos de operação, o lucro líquido distribuível pode ficar numa faixa entre 800 mil e 2,5 milhões de reais por mês. 2,5 milhões. Se esse shopping pertence a uma única família, com participação de, digamos, 60% no empreendimento, porque é muito comum ter sócios investidores e até fundos de pensão regionais como cotistas, essa família estaria recebendo algo entre 480 mil e 1,5 milhões por mês, antes do imposto de renda pessoa física sobre os dividendos recebidos. É um valor expressivo, sem dúvida. Mas repare que estamos falando de um empreendimento que provavelmente custou entre 150 e 300 milhões de reais para ser construído e que levou anos, às vezes mais de uma década, para atingir maturidade operacional e ocupação plena. O tempo de retorno do investimento. Esse é um ponto que poucas pessoas comentam. Shopping center é um negócio de retorno de longo prazo. Diferente de um comércio comum que pode começar a dar lucro em poucos meses, um shopping leva anos para atingir sua taxa de ocupação ideal, geralmente entre 95% e 98%, e para que o mix de lojas amadureça a chanterie a ponto de gerar o fluxo de visitantes esperado. O período conhecido no setor como maturação pode levar de 3 a 7 anos após a inauguração. Durante esse tempo, a receita ainda está crescendo. Os contratos de aluguel ainda estão sendo renegociados conforme o desempenho das lojas. E o financiamento da obra ainda está sendo pago com juros relevantes. Por isso, dizer quanto recebe um dono de shopping, sem considerar o tempo de maturação e o investimento inicial, é como olhar só a foto e ignorar o filme inteiro. É um negócio que pode gerar uma renda mensal expressiva, mas que exige capital extremamente alto para entrar e paciência para colher os resultados. Resumo comparativo. Vamos consolidar tudo o que vimos até aqui, para fechar com clareza. Shopping pequeno, regional. Receita de locação mensal, 1 a 6 milhões. Lucro líquido mensal, 400 mil xeranzeu a 2,5 milhões. Distribuído entre sócios conforme participação. Shopping de médio, grande porte. Receita de locação mensal, 5 a 15 milhões.
Lucro líquido mensal: 2,5 a 8 milhões unaískinos. Shopping super regional. Receita de locação mensal: 20 a 60 milhões. Lucro líquido mensal: 10 a 25 milhões. E em todos esses casos, esse lucro é dividido entre dezenas, centenas ou até milhares de sócios e investidores, incluindo fundos de pensão que cuidam da aposentadoria de milhões de brasileiros, fundos imobiliários acessíveis a qualquer pessoa física pela bolsa de valores e os empresários ou famílias que tiveram a visão e o capital para construir o empreendimento.